é basicamente o mandado de injunção, ação popular, que está aí na tela, e o habeas corpus, certo? Faltam esses três para a gente concluir o nosso conteúdo previsto, né, no planejamento do plano de curso para esse semestre. E vamos lá. Dentro, né, da ação popular, nós temos aí, basicamente, são assuntos que vocês já conhecem, né, não tem tanta novidade, mas, de qualquer forma, eles fazem parte do conteúdo. Que no inciso 72 do artigo 5º da Constituição Federal, nós temos aí que qualquer cidadão é parte legítima, né, para propor ação popular, que vise o quê? Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, certo? A moralidade administrativa, né, e outros direitos difusos aí, como o meio ambiente, patrimônio histórico cultural, ficando o autor isento de custas processuais, salvo no caso de má-fé, né? E, além disso, vai ter o ônus de sucumbência também. Só ver aqui que está vindo as mensagens. Então, essa previsão, basicamente, né, estabelece aí as informações. Deixa eu mudar aqui a minha foto de lugar, que está em cima do conceito. Né? Traz aí a informação de que é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos, né? E estes aí está equiparado àqueles ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual, municipal, né, da administração como um todo, né, subvencionados com dinheiro público. Então, está aí o conceito completo. Eu vou voltar para cá. E, de novo, vou tirar isso daqui, vou colocar aqui embaixo. Né? Então, a ação popular, na verdade, ela tem esse nome aí, ela vem lá do direito romano, né? Obviamente que não com a natureza que nós temos hoje aqui, pegando esses aspectos históricos, né? Houve uma previsão na Constituição de 1824, literalmente, de um instituto chamado de ação popular, mas ele não é a nossa ação popular também, porque tinha um caráter mais administrativo e penal de sancionamento. Né? Então, posso dizer que a ação popular, como ela basicamente é vista hoje, ela foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em 1934. Né? Ela foi retirada da Constituição de 37, muitos direitos e garantias foram restringidos nessa Constituição ditatorial, né? E posteriormente voltou nas constituições seguintes, sem exceções. Então, qual é o objeto, basicamente, da ação popular, que essa altura todos já sabem, né? O primeiro é anular ato ilegal e lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe. Essa foi a finalidade precípua da ação popular, que passa a abranger também a moralidade administrativa. E, né, se tornando mais abrangente ainda, direitos difusos, como, por exemplo, o meio ambiente, patrimônio histórico, cultural e outras coisas mais. Ali a gente só colocou meio ambiente, porque a acepção ampla, né, de meio ambiente, que abrange diversas dimensões, meio ambiente artificial, cultural e etc. Né? Então, vamos lá para os requisitos. Né? O que é ato ilegal? Né? Ato ilegal é aquele que é ilícito, que é contrário ao direito.
né? E nesse caso haverá, desculpe, normas que estão especificamente sendo descumpridas, ou princípios, né? Lembrando aqui, na verdade, que eu estou falando normas ou princípios, princípios são normas. Então, na verdade, retificando, haverá normas descumpridas, literalmente. E estas normas no pós-positivismo, elas podem ser regras escritas ou princípios, ok? A gente ainda tem uma doutrina brasileira que ainda alguns autores não perceberam essa pequena evolução que a gente passou de positivismo para pós-positivismo. E também, né, seja ilegalidade ou lesividade. Então, segundo aquele Lopes Meirelles, né, é um livro bom, deixa eu pegar aqui só para tirar esse. Opa, voltando aqui. Deixa eu só arrumar essa apresentação. Deixa eu tirar essa fonte de mídia daqui. Então vamos começar com esse item aqui em cima, né? Segundo Eli Lopes Meirelles, ato lesivo, né, é aquele que vai ser, inclusive, negativo, que é omissão, que desfalca o erário e prejudica a administração, podendo ofender também aqueles direitos ambientais referidos anteriormente. Deixa eu tirar essas letras daqui, que elas estão atrapalhando. Eu estou vendo aí agora que a tela está cortando, né? Assim fica melhor. Agora sim, eu estou tendo uma visão correta da tela aqui. E essa lesão pode ser tanto efetiva como presumido. Isso está no artigo 4º da Lei de Ação Popular, né? E aí tem algumas consequências disso. São nulos, né? Está na Lei de Ação Popular. Deixa eu tirar de novo aqui. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas nos casos de... Né? Então, perceba que de A a E aí, a gente tem o quê nesses 5 incisos? Alguém pode me dizer o que nós temos aí, analisando se é o contrário? Né? Analisando se é o contrário, nós temos aí os requisitos de todo ato administrativo. Competência, forma, legalidade, motivo e finalidade. Então, perceba que no ato vinculado, né, o desrespeito de qualquer um desses requisitos vai dar o contrário disso. E é o contrário disso que está aí, que é a incompetência, o vício de forma, a ilegalidade do objeto, a inexistência de motivos e o desvio de finalidade. A legitimidade ativa da ação popular é bem característica, né? O autor tem que provar que é cidadão, eleitor, né? Então tem que juntar um título eleitoral para propor ação popular. Pessoa jurídica não pode propor ação popular, tem súmula do STF para isso, a 365. Né? O Ministério Público não pode ser autor, porque o Ministério Público se vale da ação civil pública, que está lá na Lei 7.347. Né? Qualquer eleitor é parte legítima para propor, e por aí vai. Né? Então, legitimidade passiva, nós vamos ter um litisconsórcio passivo aí formado pela pessoa jurídica que editou o ato, pelos servidores que contribuíram com o ato e com os terceiros beneficiários desta ilegalidade, desse ato lesivo. A competência para processar ação popular é determinada pela origem do ato a ser anulado,
né? E se ela for ajuizada contra presidente da República ou altas autoridades, ela sempre é julgada no primeiro grau. Então, o que vai variar se vai ser justiça comum ou justiça especializada. Então, isso é uma característica bem interessante da ação popular. Vai ser sempre, né, o presidente da República que vai estar aí analisando isso. Desculpe, vai ser sempre no juízo singular, mesmo que ela seja contra o presidente da República. Deixa eu voltar aqui, senão perco o controle desse treco. Agora está melhor. Então, voltando para cá. O STF só atua em caso de conflito federativo. Né? Nós temos aí um esquema do procedimento da ação popular, que eu não vou entrar em detalhes. Isso aí é matéria que vocês, no momento que forem utilizar, vão ter que consultar mesmo. Isso está na lei de ação popular. Agora, uma coisa importante é que a doutrina diz que a coisa julgada é secundo evento litis, ou seja, dependendo de ser procedente ou improcedente, né, ela vai poder ser oponível erga omnes, basicamente, se ela for julgada procedente ou improcedente, né, no mérito. Se ela for julgada improcedente por falta de provas, qualquer outro eleitor vai poder ajuizar a ação posteriormente, né, que é o que está escrito aí no artigo 18. Na verdade, há uma confusão entre coisa julgada segundo evento litis e coisa julgada segundo evento probatione. Né? Aí está mais para probatione, porque se a prova for insuficiente, não faz coisa julgada material, só formal, para aquele cidadão eleitor que entrou com a ação, não para outros. Se a prova for suficiente, aí nós temos a segundo evento litis, né, que o efeito vai ser erga omnes. Então, na verdade, há uma controvérsiazinha aí se é probatione ou se é segundo evento litis, ou se são ambas, né? Porque eu entendo que a probationes é uma espécie da segunda evento litis. Então, eu coloquei aqui desse blog Questões de Concurso um resumo de tudo que foi falado aí para ser usado no futuro, e ação popular é isso. Dúvidas? O próximo assunto que a gente vai estudar é o mandado de injunção. Né? E dentro do mandado de injunção, deixa eu só pegar aqui de novo, ir para o Meet. Ok. Dentro do mandado de injunção, basicamente, nós vamos ter, né, aquela tabela que eu já apresento em todos. O mandado de injunção está lá no artigo 5º, inciso 71, né, é o controle difuso de omissão constitucional em contrapartida à ADO, que a gente vai ver. O mandado de injunção é uma invenção também da Constituição de 1988. Né? Então, mandado de injunção, e a Constituição estabelece aí que se concede mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Requisitos do mandado de injunção. Né, os requisitos do mandado de injunção que estão aqui é que haja uma norma de eficácia limitada, a mesma coisa da DO, né, tratando sobre direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. E uma falta de uma norma regulamentadora, né, e desta forma tornando inviável o exercício dessas liberdades e prerrogativas, e que tenha decorrido um prazo razoável para a elaboração da norma. E repito, né, a Constituição de 88
hoje passados 32 anos, é difícil dizer que não passou um prazo razoável nas omissões ainda existentes. E por isso que a gente vai ver uma tendência do próprio, né, não só jurisprudencial, mas do próprio legislador, né, reconhecendo que mandado de injunção não pode ser só aquilo, né, com aquela natureza que o STF reconhecia quando foi criado, que a gente vai ver já já isso, que é só para constituir em mora o legislador. Então, é uma ação constitucional, um dos 5 remédios constitucionais, né, tem natureza civil, caráter especial e combate exatamente essas omissões que nós já falamos e que eu não repetirei. No direito americano, nós tínhamos lá um mandado de injunção, né, right of injunction, mas, na minha leitura lá no direito americano, ele, na verdade, ele não era similar ao nosso, ele estava mais para uma tutela de urgência do que para o mandado de injunção propriamente dito, certo? Então, lá, essa expressão tem um outro sentido. O sentido lá fica parecendo como se fosse uma tutela, né, usando os termos processuais atuais, uma tutela de urgência. Nós temos também esse instituto lá no direito português, e no direito português que adotava, né, a posição não concretista, a única função do mandado de injunção era advertir o poder competente da sua mora, né, da sua omissão. Nós temos uma lei, né, veja, ela tem 4 anos que saiu, demorou muito também, mas nós temos a Lei 13.300, que regulamenta hoje o mandado de injunção, certo? E aí nós aqui temos algumas questões, né? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de uma norma inviabilize aqueles direitos constitucionais já mencionados no slide do objeto. Total se tem como exemplo greve de servidor público, lá do artigo 37 da Constituição. E parcial, né, a questão do valor mínimo, que, na verdade, se diz que o valor fixado ele não é suficiente para cobrir, né, a expressão semântica do que deveria ser um salário mínimo de acordo com a Constituição Federal. Só passar aqui a próxima página. Essa parte de normas constitucionais de eficácia limitada, nós já falamos bastante, né, alguns alunos até falaram delas em vídeo, e não cabe mais agora ficar de novo, né, citando e explicando a classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade, que é o mesmo que a eficácia jurídica de José Afonso da Silva. E, né, isso aqui já está pacificado, não cabe mandado de injunção para compelir a prática de um ato administrativo, ADO cabe, quando o parâmetro de impetração é norma constitucional de eficácia plena, porque só pode ser limitada, para alterar norma já existente, supostamente inconstitucional. Aí não seria omissão, e seria o caso de utilização de outros remédios difusos ou concentrados. Se já foi feito o ato legislativo pleiteado, também não cabe, porque não haveria supostamente a omissão. E para compelir o Congresso a sanar omissões legislativas verificadas em tratados internacionais, porque fugiria do escopo do mandado de injunção, que trata de normas constitucionais de eficácia limitada. Né? Basicamente, é isso que nós temos aí, o que não cabe. Essa tabela foi mostrada para vocês lá na DO, né? Então, é a mesma coisa que nós temos aqui, só lembrando que no mandado de injunção tem uma explicação a mais aqui, ó, que embora, né, por ser controle difuso da omissão, ele, na verdade, ele permite, como a gente vai ver mais na frente hoje, né, que o efeito tem até, seja ultra partes ou erga omnes também, em determinadas situações que nós veremos, certo? Então, isso já foi apresentado, essa tabela, essa de mandado de injunção, é mais atualizada do que aquela da ADO, por causa dessa informação aí.
A legitimidade passiva é da autoridade ou poder, né, com atribuição para editar a norma regulamentadora. Não é possível impetração de mandado de injunção contra particulares e deve ser parte passiva obrigatoriamente o titular da iniciativa legislativa, porque vai permitir que este defenda, né, a inexistência ou não da sua omissão. Competência está aí na Constituição Federal, não vou ler, né? Isso aí é um sofrimento que todo aluno que vai fazer concurso, né? Todo bacharel que está fazendo concurso, todo concurseiro tem um sacrifício, e quem está na prática, na hora que precisa, abre a Constituição e lê, né? E vê a doutrina. Então, isso é o tipo de coisa que não adianta tentar decorar nesse momento, a não ser que tenha uma lógica, certo? E aí a quantidade de órgãos é imensa. Remeto vocês lá para a Constituição. O procedimento está na Lei 13.300. O procedimento, né, formal do mandado de injunção, eu não vou adentrar aqui, porque é uma questão processual, né, me reservando a fazer algumas observações mais na frente. Então, de tudo que nós falamos aqui, de mandado de injunção, talvez o mais importante esteja nessa tela, né, que é a evolução da interpretação jurisprudencial e da conformação legislativa atual de qual é o alcance e o efeito de um mandado de injunção, certo? Então, como eu já adiantei lá na DO, o STF tem 3 posições, né, sobre questão de alcance do mandado de injunção. A posição portuguesa que a gente referiu, que era usada até pouco tempo no STF, ou seja, para que serve o mandado de injunção? Para avisar ao Poder Legislativo que ele está inerte. Ponto, acabou. Professor, e se o poder não fizer nada? Não acontece nada, né? Então, aí o mandado de injunção não tem efetividade alguma. Em função, principalmente, né, de umas situações concretas envolvendo aposentadorias especiais, o STF começou a mudar a jurisprudência dele, né, e adotou a posição concretista intermediária. E o que era essa posição concretista intermediária? Na concretista intermediária, reconhecida a omissão pelo judiciário, o Poder Legislativo, com atribuição para regulamentar a norma, é comunicado e dado um prazo a esse Poder Legislativo. Se nesse prazo não for editada a norma suprindo a omissão, né, vai valer aquela regulamentação feita na decisão do judiciário. Então, dá uma chance para o legislativo suprir a omissão. E a posição concretista direta, ela é a mais radical. Ela avisa ao legislativo da omissão, mas, né, ela já tem efeito imediato para suprir a omissão. Então, a posição de maior efetividade é a concretista direta. Em alguns casos específicos, o STF chegou a usar a concretista direta, certo? Mas foi excepcional. O posicionamento do STF estava tendendo mais para a concretista intermediária. E aí, né, acolhendo essa jurisprudência e regulamentando a questão, veio em 2016 a lei que nós falamos, a 13.300, e trouxe essas questões regulamentadas para o nosso direito. Então, eu repito para vocês, né, o que tem de mais importante nessa aula de mandado de injunção? Essa tabela aí, certo? E o que essa tabela estabelece? Que nós temos a posição não concretista, que é a portuguesa originária, que era adotada pela gente, a concretista intermediária, que avisa o Poder Legislativo para suprir a omissão, e se não suprir, a decisão vai valer como norma para as partes, e a concretista direta, né, que a decisão já vale imediatamente como norma para as partes, e quando o legislativo é advertido da omissão, e quando o legislativo regulamentar, aquela regulamentação passa a ter efeito para todas as partes. Mas até lá, as partes interessadas já estão sendo beneficiadas.
Todas as duas posições em que o judiciário passa a ter um poder normativo para suprir a omissão podem ser individual, coletivo e geral. Individual só vale para as partes do caso. Coletivo, eu diria também, né, porque vai ser aí um mandado de segurança coletivo, por exemplo, que aí vai ser para a categoria, grupo ou entidade de classe, mas só vale para aquela categoria, grupo ou entidade de classe. E a geral, né, ela pode ser erga omnes para todos ou ultra partes, para categorias diferenciadas e específicas, né? Por exemplo, para todo mundo que trabalha com auditoria fiscal, que foi aí que começou o probleminha da aposentadoria especial, certo? Então, o STF até criou essas posições, na hora que você vai analisar o histórico disso, porque começou a ter trabalho. Se cada auditor fiscal do Brasil entrasse com ação no STF, o STF ia parar de tanto trabalho. Então, ele passou a adotar que aquela decisão ela teria feito erga omnes para ninguém mais entrar no STF. E agora a gente vê o reflexo disto na Lei 13.300, né? Essa súmula vinculante 33 é exatamente o lead case em que acabou levando o STF a essa mudança de entendimento no caso do mandado de injunção, né? Porque olha aqui os precedentes representativos dessa jurisprudência vinculante são exatamente mandados de injunção, para quem tiver interesse de analisar o histórico dessa questão. Né? Então, voltando aqui para a lei, isso é importante, né? Nós observamos aí na lei que. Opa, perdi de novo aqui a tela, deixa eu voltar para ela. Nós observamos aí na lei que a decisão, né, artigo 9, a regra do mandado de injunção, a decisão ela é limitada às partes do processo, né? E ela produz efeitos até o advento da norma regulamentadora. Então, isso aí você vai ter a posição concretista intermediária, né? E coletiva. Você pode ter aí também, na verdade, isso é a posição concretista direta, individual ou coletiva. Você pode ter aí também, né, que essa decisão pode ser erga omnes, e aí você passa para concretista intermediária geral. Aqui no finalzinho, parágrafo 3, o indeferimento por insuficiência de prova não impede a renovação impetrada em outros elementos probatórios, né, que é aquela coisa julgada segundo evento probationis, que a gente já falou. E, né, sem prejuízo dos efeitos produzidos, a decisão que supre a norma ela pode ser revista a qualquer tempo. Isso aí é aquela cláusula que vocês conhecem, rebus sic stantibus, né? Enquanto as coisas estiverem como estão, a norma vale. Vindo uma situação superveniente, a decisão pode ser alterada, né? Isso aí dá uma relativização da coisa julgada material, como acontece, por exemplo, na ação de alimentos. E por aí vai. Né? Não foi previsto na Constituição Federal, mas foi previsto na Lei 13.300 o mandado de segurança coletivo. Né? E aí ele protege esses direitos que são objetos do mandado de segurança para uma coletividade indeterminada de pessoas, direitos difusos, ou determinada de grupo, classe ou categoria, direitos coletivos. Ele pode ser ajuizado por partido político com essas características, por organização sindical com essas características e pelo Ministério Público, a Defensoria Pública. E é basicamente isso, mandado de injunção. Dúvidas, pessoal? E, finalmente, para a gente concluir a nossa aula, deixa eu só fechar aqui esses slides.
nós temos o último assunto do nosso curso, que é o habeas corpus. Deixa eu tirar essa tela aqui. Obrigado, Wanderson, que está tranquilo. Né? Cleide Jane, pseudônimo Wanderson. Hoje, né? Então, dando prosseguimento aí ao curso, deixa eu mudar minha cara, é mais fácil do que mudar a tela. Nós vamos falar do habeas corpus agora, né, aquela tabelinha que é sempre apresentada no início da aula, o histórico do habeas corpus, né, é o remédio mais antigo que a gente tem, ele vem desde 1891, né, 1891 ele veio com um objeto muito amplo, né, qualquer abuso de poder, não só referente à liberdade de locomoção, podia ser objeto do habeas corpus. Então, veio a Emenda Constitucional 1 de 1926, e restringiu a teoria ampla do habeas corpus. Em substituição, foi por isso que surgiu, posteriormente, o mandado de segurança e outros remédios. Mas a habeas corpus, quando ele foi criado dentro da teoria brasileira, ele era um bombril, né? Ele tinha 1001 utilidades. Voltando para cá. Nós temos aí o artigo 5º, inciso 68, que estabelece conceder-se habeas corpus quando alguém sofrer, repressivo esse, ou se achar ameaçado de sofrer preventivo, ou uma subespécie que alguns doutrinadores tratam, dentro do preventivo, trancativo, de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, a expressão liberdade de locomoção, ela deixa bem claro qual é o objeto, como regra, do habeas corpus. E por isso que você vai ver que mesmo em processos criminais, se a única pena possível é multa, não cabe habeas corpus, porque não haveria perigo de restrição à liberdade de locomoção, até porque nosso direito não permite que o inadimplemento da multa se converta em prisão. É diferente da pena restritiva de direito, de prestação pecuniária. O inadimplemento dela pode virar prisão. Então, se há, dentro de uma medida restritiva de direito de prestação pecuniária, essa situação do habeas corpus seria cabível, mas para a multa não caberia, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, ação constitucional autônoma, e ela vai coibir esse objeto que a gente colocou. E ela pode ser usada na área civil. Eu já vi o defensor lá de Socorro, que trabalha conosco, o doutor Alfredo, que é muito bom, ele já usou, inclusive, para tirar paciente de dentro de hospital. E você tem também no caso da prisão civil, Então, o histórico aí, nós temos as origens do habeas corpus, como todo mundo já sabe, lá na Carta de João Sem Terra, na Magna Carta, em 1215, Nós temos o ato do habeas corpus aí de 1679. Habeas corpus vem do latim, traga o corpo, apresente a pessoa. Então, isso é para que aquelas pessoas que eram jogadas em masmorra, sem nenhum contraditório, sem nenhuma ampla defesa, sem nenhum due process of law, fossem apresentadas à autoridade julgadora para que verificasse as condições físicas e que, se houvesse o abuso ou ilegalidade, que isso fosse cessado imediatamente. Era um exame do corpo do delito, da pessoa que sofreu a restrição na sua liberdade de locomoção. Está previsto aí nosso direito desde o Código Penal de 1830, que é o nosso primeiro Código Penal, Lembre que a gente veio aí das ordenações, Então, afoncinas, manuelinas, filipinas. A gente estava com ordenações filipinas antes disso.
e foi introduzido constitucionalmente em 1891 na Constituição, na primeira Constituição da República, e nem em 37 foi retirado da Constituição. Né? Só teve uma restriçãozinha no seu objeto. Né? Porque se eu voltar aqui para essa tela inicial, ó, isso é interessante, na de 37, desculpe, é na de 37, que é um caso para estudo, né? Nem na de 37 houve restrição. Né? A gente teve restrição de habeas corpus na história do nosso direito, né? Foi no AI-5, né? Foi no governo militar, em 1968. Então, isso aí é interessante. Lembrando, né, a amplitude do habeas corpus, quando ele foi criado, ele seguia lá o padrão de Rui Barbosa. Ele servia para qualquer direito individual que fosse transgredido. E com aquela, né, aquela modificação que houve, que foi mostrada para vocês, passou a se adotar a interpretação restritiva de Pedro Lessa. E habeas corpus passou a ser só para direitos ligados à liberdade de locomoção. Né? E isso aí a gente vai ver depois, a questão do STF, né? Eu vou pegar aqui, isso é histórico, mas pegando já que tocou no STF aqui nessa questão, é bom dizer que o STF, em 2018, né, não há previsão, mas o STF reconheceu o primeiro habeas corpus coletivo. Foi naquele caso das mulheres gestantes, né, estado puerperal, ou que cuidassem de crianças com deficiências, que estavam presas. Então, houve um HC com efeito extensivo, e esse HC ele foi tratado como um HC coletivo. A partir daí virou moda, né? Agora, recentemente, a própria Defensoria Pública da União, me parece que entrou com HC para tentar liberar diversos presos em razão do Covid. Nesse caso, não houve êxito genérico no HC coletivo da Defensoria, porque se adotou o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, que já tinha regulamentado que deveria se analisar cada caso concreto, né, em relação à possibilidade de liberdade provisória ou de cumprir, né, sem haver restrição de liberdade total dos presos que já estavam no sistema. Então, aí nós temos os tipos de habeas corpus. Os dois mais conhecidos é o repressivo e o preventivo. Repressivo, eu já estou com minha liberdade de locomoção restrita, eu estou preso. Então, se ele for concedido, sai um alvará de soltura. E o preventivo, né, eu estou evitando futura restrição à minha liberdade de locomoção. Aí sai um salvo-conduto. Está previsto isso no artigo 654 do CPP, que vocês já estudaram. E, repito, isso não é toda a doutrina que trata, é uma espécie de preventivo, né? E por isso que ele está dentro do preventivo, muita gente nem faz isso, mas tem o que chama de trancativo. Isso aí é quando alguém é indiciado em inquérito policial, né? IMPIC, que é o procedimento de investigação criminal do Ministério Público, ou, né? E o que acontece? Pede o trancamento desse procedimento só pelo fato de estar sendo investigado. Isso vale para processo criminal também. O impetrante, deixa eu tirar minha cara de cima aqui do... O impetrante é qualquer pessoa física ou jurídica, além do Ministério Público, né? O Ministério Público pode entrar com HC também. O próprio membro do Poder Judiciário pode conceder habeas corpus de ofício. Embora isso aí teoricamente violaria o princípio acusatório, se você for analisar isso, né? O paciente é quem impetra, ou, né, o terceiro, se alguém, eu estou com minha liberdade de locomoção restringida e terceiro impetra para mim. A autoridade coatora é quem pratica a ilegalidade ou abuso de poder. Se for o delegado,
né, eu vou para o juiz de primeiro grau. Se foi o juiz de primeiro grau, eu vou para o tribunal. E por aí vai. O 648 do CPP já estabelece o que é uma coação ilegal, certo? Não vou ler isso. Vocês já estudaram esse processo penal. E, né, nós temos súmulas do STF tratando aí sobre a questão do habeas corpus. E, basicamente, a 609 estabelece competência do Supremo, né, quando a autoridade coatora é a turma recursal. 691 é questão de competência também. 692 é para questão de extradição. 693, né, é a da pena de multa, que eu falei para vocês. 694, não cabe habeas corpus se já está extinta a pena privativa de liberdade. Né? Nesse caso, tem que se pedir alvará de soltura mesmo. E por aí vai. Certo? E com isso, galera, se não me engano, terminamos. Deixa eu fechar isso aqui.